Outra coisa aqui que a gente vai falar vai ser as frações equivalentes, né? E aí, o que é que a gente faz, né, para encontrar frações equivalentes? Vocês podem fazer ou multiplicação ou divisão, né, no numerador e no denominador pelo mesmo número. Como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui a fração, olha, vou pegar um exemplo aqui. Se eu tenho a fração 2/3, por exemplo, né, e eu quero encontrar uma fração equivalente a 2/3, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e multiplicar no numerador, por exemplo, posso multiplicar aqui por 2 em cima e 2 embaixo. Quando eu faço isso, o que é que eu encontro? Eu encontro 4/6. Pronto. Essa fração aqui, pessoal, 4/6, foi exatamente a fração equivalente a 2/3, tá certo? É uma fração que é equivalente a 2/3. Aí vocês poderiam me perguntar, mas a DMTech cobra questões com isso aqui? Vejam só, ela não cobra diretamente, mas indiretamente são práticas que você pode detonar questões rapidamente, se você tivesse olhar aí, tá certo? E já digo mais para vocês. Essa fração 4/6, ela representa, né, ela vale a mesma coisa que o 2/3 vale. Se a gente dividisse aqui o numerador pelo denominador, ia dar um número decimal. E se a gente pegar o 2 e dividir por 3, também vai dar o mesmo número decimal, tá certo? Agora, por quê? Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá certo? Fração equivalente é assim, ou você multiplica ou você divide. Agora tem que ser pelo quê? Pelo mesmo valor, tá certo? Então a gente pode dizer aqui que 2/3 e 4/6 são frações equivalentes. Eu vou colocar aqui as mesmas frações, 2/3 e 4/6. Então vejam só, pessoal, aqui, outra coisa que eu quero que vocês percebam, né, e característica que as frações equivalentes têm é o seguinte, olha. Vamos fazer aqui uma multiplicação em cruz. Por exemplo, olha. 2 vezes 6. Quanto é que dá 2 vezes 6? E quanto é que dá 3 vezes 4? Conseguem perceber alguma coisa interessante aqui? As frações equivalentes têm essa característica. Se você tem ali duas frações que são equivalentes, quando vocês multiplicam em cruz, né, ali em x, né, 2 vezes 6, 3 vezes 4, o que é que a gente encontra? Né? 12. 12 tanto aqui em cima como aqui embaixo. Ou seja, o resultado é o mesmo, tá certo? Então, quando você multiplica aqui em cruz, você encontra os mesmos resultados. Isso porque as frações são equivalentes, tá certo? Então, guarde aí essa informação que a gente, né, pode acabar utilizando aí mais à frente. Na sequência aqui, a gente tem uma questão que diz o seguinte. A fração 34 sobre 81 equivale à fração 3/8? Ou seja, ele quer saber se essa fração é equivalente a essa. E aí, o que é que vocês podem fazer já de cara para saber se realmente essas duas frações são equivalentes? Vocês já vão fazer exatamente o que eu acabei de comentar aqui. Ó. Comentar isso aqui, né? Fazer isso aqui é bem mais fácil do que você pensar em uma multiplicação ou uma divisão que você saia de uma e chegue na outra. Aqui vocês vão perder tempo, entendeu? Aqui vocês vão perder tempo. Agora, se vocês forem fazer isso aqui, é bem mais rápido, né? Porque se vocês multiplicar ali em cruz e realmente der o resultado, der o mesmo resultado, beleza, elas são equivalentes. Se não der, então não são, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, né? Foi a primeira informação que a questão deu ali. Então, a gente tem que saber se essas duas são equivalentes. E aí, o que é que a gente vai fazer?
multiplica aqui 34 vezes 8 e multiplica 81 vezes 3 e vê se realmente dá a mesma coisa. Olha, 81 vezes 3 vai dar 243, certo? E 34 vezes 8, 8 vezes 4 dá 32, vai a 3, 3 vezes 8, 24, com 3, 27. Deu o mesmo valor? Diferentes, né? Ô, pessoal, só uma coisinha. É verdade, verdade, verdade. Olha, uma coisa que eu tô percebendo aqui agora é esse O aqui, ó. É esse O. O que é que esse O significa, né? Nós temos o O e o I. A gente também tem que estar atento a esse detalhe. Quando eu digo O, vai ser duas informações, né? Ele deu aqui a primeira. A primeira foi essa. E qual foi a segunda? Essa daqui. Então veja só, para essa questão estar correta, basta que pelo menos uma das duas esteja correta, tá certo? Então veja só, uma coisa é eu falar ou. Quando eu falo ou uma ou a outra estando correta, a questão está correta, tá certo? Agora, se fosse o i, as duas coisas tinham que ser verdadeiras. Para a questão estar correta, as duas coisas tinham que ser verdadeiras. Eu vou acrescentar isso aqui, porque a gente ainda vai ter que ver, né? Se realmente vale. Ó, veja só. Vou colocar aqui i. As duas... Vou colocar assim. Todas têm que ser... Todas as afirmações devem ser verdadeiras. Eu tinha colocado essa questão justamente para falar disso para vocês. E o ou, basta que somente uma seja verdadeira. Basta que somente uma. Vou colocar assim, que não. Somente não, vou colocar assim, no mínimo. Porque se as duas forem verdadeiras, também vale, tá certo? Basta que no mínimo uma seja verdadeira. Uma afirmação seja verdadeira. Tá certo? Essas são as palavrinhas aí que podem pegar a gente. Então, veja, foi uma questão que cobrou aí que você faça as duas contas, né? Então, agora a gente tem que ver se realmente a fração 34 sobre 81 vai representar aquele número decimal ali. E aí é só a gente dividir, né? Vamos fazer aqui. 34 sobre 81. Já não dá para dividir. Vamos colocar o 0, para poder colocar um 0 ali. Ali tem um 3, né? E veja que não vai bater, pessoal, porque se a gente colocar aqui o 4, vai ficar 4, 3, 2. Né? Aqui vai sobrar 16. E aí eu preciso continuar a conta. Veja, deu 0,4 aproximadamente, né? E ali nós já temos 0,349. A questão não falou se é superior ou inferior a esse número decimal. Disse exatamente ele. Ela representa em número decimal 0,349. Né? Quando fala exato, então, né, se já não bateu ali o 3 logo de cara, então, né, a gente já pode garantir que está errada, tá certo? Então aqui, olha, deu aproximadamente 0,4. E isso aqui é diferente, né? Já é diferente do que a questão trouxe, tá certo? Então tá errada mesmo. Então é essa situação, tá certo? Como ele colocou ali o ou, né? Ou isso,
Se no mínimo uma afirmação estiver correta, a questão está correta, certo? Se as duas estiverem corretas, perfeito. Isso no OU. Agora, no I, a questão só vai ser correta se todas forem verdadeiras. Isso e isso. Então, só é verdadeira se as duas forem. Se as duas não forem verdadeiras, né, a questão está errada. E se uma estiver errada, a questão também vai estar errada, tá certo? Isso no I. No OU é diferente. Então, fique atento a essas palavrinhas aí. De qualquer forma, a questão está errada. Mas, lembrem-se, verificar se frações são equivalentes é melhor você multiplicar cruzado do que você tentar fazer dessa maneira aqui, certo? É bem melhor você multiplicar cruzado.